Lucas 5, de 1 a 5. Estando Jesus, um dia, à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Palavra da salvação. Esse texto nos ajuda a entender bem o tema desse acampamento, a cura dos traumas. Aqui nós temos um reflexo daquilo que acontece na minha e na sua vida. Essa manhã que Jesus chega à beira do lago de Genezaré, que Jesus entra na barca de Pedro, é uma situação que todos nós aqui já passamos e muitos de nós estamos passando. Pedro disse para Jesus: Senhor, trabalhamos, quem lembra? A noite inteira, só que não conseguimos nada. Essa frase é muitas e muitas vezes o retrato do que acontece comigo e com você. Trabalhamos a noite inteira, trabalhamos o dia inteiro. Meu Deus, tanto sacrifício para nada. Na hora das desgraças, e todos nós as temos, na hora da dor, na hora do desespero, sempre nós vamos repetir essa frase de Pedro. Essa frase de Pedro, com certeza, de tudo que Pedro falou, é a mais repetida na história, inclusive por ateus e pagãos. Meu Deus, lutei tanto. Que adiantou lutar tanto? Quanto marido e mulher, quando brigam um com o outro, não fala isso. Bem que a minha mãe falou. O que a sua mãe falou? Ele já tem raiva da mãe dela. Essa é a frase mais repetida da história. Meu Deus, nadei. Estou na praia, morto. O que adianta a gente ser bom quando morre alguém na família? Uma doença. O que adianta? Tanta gente ruim no mundo. Por que foi isso? A vida é injusta. Tem tanta gente ruim aí com 90 anos de idade. Forte. Tem uma saúde irritante. Você reza para a pessoa. O Senhor deu um descanso a ela. Não adianta.
frase que nós já repetimos tantas vezes: Senhor, trabalhamos a noite inteira. Quando você perde um emprego, o que adiantou eu levantar cedo? O que adiantou eu que sempre... Aí a pessoa começa: eu que sempre fui um excelente funcionário, eu que não chegava atrasado, tem uma outra pessoa lá na repetição que não faz nada e está lá e foi promovida. E eu... Ao lado dessa frase está todo o nosso complexo de vítima. Toda a sensação de fracasso. Porque nós não sabemos trabalhar com as nossas derrotas. E o texto vai nos dar uma pista de cura espetacular. No entanto, se Pedro estava nesse estado, vocês imaginam bem, o que é uma noite de pesca. Aliás, não dá de imaginar. Só quem passa pela experiência. O trabalho duro. Vocês imaginam o esforço que tinha que fazer para puxar a rede, jogar a rede, arrastar a rede. Durante a noite, molhado, aça, os pernilongos, as muriçocas, o cansaço. E principalmente porque quem trabalha à noite não vê o resultado. Você não sabe, pescar de noite você não sabe aonde tem peixe, não sabe, não percebe nem movimento de água, nada. Era uma noite terrível. A tendência natural de qualquer pessoa, depois de uma noite dessa, era chutar a barraca. E o primeiro grande segredo da cura dos traumas de Pedro e da igreja, que Pedro representa a igreja, é que quando Jesus chegou, o que Pedro estava fazendo? Quando Jesus chegou na beira da praia, o texto diz que Pedro estava fazendo um negocinho. Não entendi nada. Estava consertando a... Sabe por que consertando a rede? Porque quando clareou o dia, eles descobriram o motivo de não ter pescado. De noite não dá de ver. Quando amanheceu o dia, e eles puxaram pela última vez a rede, um deles deve ter falado: olha o rombo que tem no meio da rede. Meu Deus, por isso que nós não pescamos nada. Mas é questão deles ter pensado durante a noite. Eles eram excelentes pescadores. Tanto que era a profissão deles, era o nome deles, era conhecido como pescadores. A vida inteira pescou. Excelente pescador. Aquele mar, até hoje, você olha e os peixes pulam. É um dos mais piscosos do mundo. É o mar da Galileia. Até hoje. Até pela limpeza da água, o cuidado que Israel tem com a água, nenhum outro país do mundo tem. Eles sabiam então que estava num lago cheio de peixe. Eles eram excelentes pescadores. Eles sabiam levar o barco contra as correntes de ar à noite, porque o peixe vai também pela corrente do ar, pela correnteza. Eles sabiam, eles tinham todas as técnicas. Alguma coisa tinha que estar errada. E o que estava errado? A rede estava arrebentada. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o primeiro grande segredo para a cura dos traumas. Quando as coisas não vão bem em nossa vida, e muitas vezes as coisas não vão bem em nossa vida, quando nos acontecem situações difíceis, a primeira tendência nossa é achar culpados, ou desculpas.
Acontece que você achar desculpas ou encontrar culpados pode até explicar a causa do fracasso, mas não resolve. E fracasso não resolvido é semente de novos fracassos. Problema não resolvido é semente de novos e maiores problemas. Novos e maiores. Problema a gente tem que resolver. Esse trecho maravilhoso de São Lucas está dizendo hoje para mim e para você. Você quer ser uma pessoa curada dos seus traumas? Conserta as suas redes. E o interessante de rede aqui também por isso. A nossa estrutura interior também é feita uma rede. A rede é um monte de nozinho de ponto que vai se unindo. A rede é como um crochê. Você vai fazendo, vai criando. A rede é como uma renda. Você vai aumentando. A rede significa tudo aquilo que está entrelaçado dentro de nós. Tudo em nossa vida está entrelaçado. Nosso passado, nosso presente, as emoções bonitas, as emoções negativas, a nossa família, os nossos relacionamentos sociais, a nossa religião, tudo está entrelaçado. O ser humano não é uma mesa cheia de gaveta e agora você puxa uma gaveta aqui, outra lá, e cada uma dessas gavetas tem lá dentro, aqui está a minha emoção, aqui está os meus sentimentos, aqui estão as minhas alegrias, aqui não, tudo misturado. É a mesma pessoa. O ser humano é capaz de realizar o ótimo, mas também é capaz de realizar o péssimo. O nosso temperamento oscila. Tem dia que você está alegre, tem hora que você está animado, tem hora que você está disposto, tem hora que você está lá embaixo. Porque é como uma rede. E o que vai acontecendo? A nossa rede vai estragando ao longo da vida. A própria oração mostrava, há muitos de nós que tiveram nós dessa rede estragados, lá na barriga da mãe. Outros na hora do nascimento, outros na infância, ou na adolescência, ou na idade adulta, ou provocado por situação pessoal, ou provocado por outras pessoas. Não tem jeito de levantar, minha filha. Ou provocado por outras pessoas. Essa rede que vai entrelaçando é aquilo que nos amarra ou nos liberta. Por isso, a grande missão de cada um de nós na cura dos traumas é consertar as redes. Há uma tradução, e muitos de vocês devem tê-la, essa que nós lemos é da Ave Maria. Há algumas traduções que falam que ele estava lavando as redes. O lavando também é muito interessante, porque está no gerúndio, é movimento, e é isso também que nós temos que fazer. Para consertar a rede tem que lavar. Aqui não falou lavando, mas supôs. Primeira coisa a fazer para consertar uma rede é ir lá, lavar, porque ela fica cheia de barro, junta pedaço de pedra, junta pedaço de madeira, junta casco de peixe que já morreu. Então tem que lavar primeiro. Também nós vamos ter que fazer esse processo. O processo de lavar essa rede. Essa rede nossa está entrelaçada, guardada, esticada no nosso coração. Aquilo que a psicologia chama consciente, subconsciente e inconsciente. Nós chamamos de coração. Quando falamos aqui a palavra coração, pense que nós estamos pensando nessa estrutura do nosso cérebro, ali aonde encontram-se as nossas emoções, ali aonde encontra-se a nossa capacidade de raciocinar,
a nossa inteligência, as nossas emoções e a nossa vontade são três instâncias que estão dentro do nosso cérebro, formando o consciente, subconsciente e inconsciente. Então, para não precisar explicar tudo isso toda vez, quando a gente fala em coração, é isso que nós estamos dizendo. Coração é a sede das emoções, mas também a sede das decisões e a sede da inteligência. Toda pessoa, todo ser humano tem inteligência, alguns não usam, é verdade, mas tem. Pode ficar até atrofiada. Emoções, sentimentos e vontade. Essas três precisam estar interligadas. Precisa criar uma rede para que elas trabalhem harmonicamente. O que é a doença? Doença é desequilíbrio. E sabe de uma coisa? Se cada um de nós for honestos, olhar para um espelho, não existe nenhum de nós que não seja meio desequilibrado. Você é desequilibrado, minha filha. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é desequilibrado. Olha que entusiasmo para falar isso. Alguns de vocês falaram com muita convicção. Alguns foi, eu senti. Eu senti que alguns falaram com certo prazer. Não tem pessoa que não seja desequilibrada. Em alguns, o desequilíbrio é emocional. Como é terrível quando a gente vê um pai, por exemplo, uma mãe, emocionalmente desequilibrado. E às vezes você vê na casa do vizinho, ou em casa aí. Eu não tenho esse problema, porque eu não sou casado. Algumas vantagens Deus nos deu. Você vê como a mãe é desequilibrada, um pai é desequilibrado, quando a criança faz alguma coisa errada. Tem pessoa que nessa hora, meu Deus, o tanto que berra, tanto que grita. Alguns partem para a violência física. Bate no filho. O problema está na criança. Muitas vezes tem que a mãe e o pai tem que falar firme. Eu falo sobre isso no livro Famílias Restauradas. Aquele capítulo que eu escrevi sobre a educação dos filhos. Muitas vezes precisa uma palavra mais firme e muitas vezes vai precisar segurar no braço da criança firmemente, pôr para sentar. Mas essas pessoas que tremem, tem mãe que treme, tem pai que treme, fica violento, bate na criança com um pedaço de pau. Sim, a criança fica tudo marcada, tudo cheio de ferida no corpo. Isso não é antigamente, não. Antigamente ainda passava, porque era uma cultura da época, achava que até a Bíblia fala que para educar bem a criança tinha que meter a paulada mesmo. Eu pensava que era isso, antigamente não tinha diálogo, mas hoje, graças a Deus, sabe se tem. É um desequilíbrio. O problema não está na criança, o problema está no adulto. Desequilíbrio afetivo. Quando acontece algum problema, por exemplo, no casamento, as reações desequilibradas. Quando uma pessoa, você olha para a pessoa, ela está berrando, pode ver no rosto, ela está alterada, a pessoa fica estoufaveia, fica roxa, treme de raiva, e fica falando, desequilíbrio. Quantos têm desequilíbrio religioso? Uma religião desequilibrada é pior do que a falta de religião. Que é a pessoa que não sai da igreja. E que fica se intrometendo na vida de todo mundo lá na igreja.
Desequilíbrio. Que reza alto. Na hora que é para rezar baixo, já reza alto. Não, se fala que é para fazer um louvor, ela começa a tremer a mão e é desequilíbrio. Quando é para cantar, meu Deus do céu, solta a voz numa gralha. Desequilíbrio. Não sabe dosar, equilíbrio é dosar. Quantos são desequilibrados para comer? Come demais. Não consegue controlar doce. Come fora de hora. Tem gente que tem vício de comer. Que é impossível ter fome o tempo todo. Agora é claro, se eu vou para uma pregação, já levo um pacote de bolacha, eu já estou dizendo para o meu inconsciente: come. Não educa. O organismo tem que ser treinado a comer. Na nossa casa tem 3 horários para comer. Acabou. Ninguém come fora de hora. Ninguém. Porque o organismo precisa readaptar-se. Aí, o desequilíbrio leva a isso. Vai viajar, aí já leva um monte de bolacha, um monte de biscoito, um saquinho aqui do lado. E vai enfiando a mão e comendo. Não tem disciplina. Dificilmente uma pessoa assim recebe a graça da cura. É coisa séria, assim. Aquilo que os santos falavam de ascese é disciplina espiritual. Sem disciplina espiritual não há cura. Porque a pessoa não entra na sintonia de Deus. O desequilíbrio não deixa a pessoa entrar na sintonia de Deus. E com um detalhe, esses desequilíbrios que eu estou citando, e são só alguns, porque existem dezenas, centenas, eles impedem a graça de Deus de agir em nós. Impedem, é um obstáculo muito sério. Parece brincadeira, mas não é. A pessoa que não é capaz de fazer pequenas renúncias, não fará grandes renúncias, nunca. E a vida é feita de renúncia. Consertar a minha rede. Aonde que está o meu desequilíbrio? Não pode ser normal uma pessoa que precisa o tempo todo estar comendo bala, chiclete. A pessoa precisa, você não é vaca. A vaca tem necessidade de ruminar. Porque a vaca tem, falando a linguagem popular, a vaca tem 2 estômagos. Um que entra, aí depois ela devolve e vai moendo, e aí ela engole no estômago certo. Ela é ruminante. Então por isso que ela precisa do carro. Mas você não é. Isso é carência. Igual criança precisa pôr chupeta. Precisa não, porque é a mãe que põe. A mãe resolve o problema dela, mãe. Põe chupeta na boca do rapazinho. Está chorando, põe chupeta na boca dele. Resolveu o problema da mãe, mas criou um problema sério para a criança. Porque torna... Hoje há um estudo interessante na Alemanha sobre dependência química e o uso de chupeta na infância. Estudo sério da universidade, não sei de qual, acho que é Düsseldorf, não tenho certeza. Estudo sério, que é lógico, a criança treina a ficar com, fixou, precisa ficar com alguma coisa na boca.
Depois de adulto vai precisar do cigarro, da bebida. Vai criando dependência, é desequilíbrio. Você quer ser uma pessoa curada, começa a controlar a sua alimentação. Coma bem, coma com fartura se tiver, no café da manhã, almoce bem. Tem gente que come mais, tem gente que come menos. Ótimo, seu organismo sabe. Janta bem, pronto. Agora não fique carregando essas bolachinhas. Desliga esse celular, por favor. Não fique carregando essas bolachinhas. Não prepara o seu inconsciente para ter fome. Eu vou levar porque se me der fome, eu como. Para o inconsciente está dizendo, você terá fome. Então a disciplina, consertar a rede. Qual a rede que você tem que consertar? Que área do seu coração está desequilibrada? Não dá de desligar não. Tem o Vera, aperta ela assim, Vera. Isso. Aliás, todo mundo que tiver com celular aí, por favor, desliga já. Isso é sério, gente. Isso aí é sério, fica perturbando os outros. Se você tem um telefonema muito importante para receber, fica lá fora, lá embaixo esperando lá na portaria. Que a gente não pensa que quando a gente só pensa na gente, a gente estraga os outros. Vocês imaginam um acampamento desse tamanho, com essa multidão que já está aqui no sábado de manhã, com a possibilidade de vez em quando de cair uma chuva. Aí começa um telefone que toca, ou uma pessoa que fica levantando e andando para lá para cá. Irrita quem está do lado, não é? Irrita quem está do lado, irrita quem está pregando. Cada um, sim, eu falo abertamente o que eu sinto. Eu acho que é falta de desrespeito, eu acho que é estragar a palavra. E a gente não deve jamais colocar isso, principalmente no ambiente religioso. Cada um tem que fazer um esforço, cada um de nós, para que crie-se um clima de harmonia, de silêncio. Tem uma criança chorando, berrando, leva lá abaixo. O que o outro é obrigado a aguentar? Não é? Muitas vezes a criança não aguenta ficar uma hora inteira em silêncio. Então já fica lá no cantinho assim, leva ela, dá uma voltinha, sacode, pronto. Criança precisa disso. Isso é equilíbrio. Isso é consertar a rede. Então eu não posso pensar em mim, eu vou lá porque vai ter um momento de oração, de cura comigo. Vocês sabem que não tem isso não. A coisa vai acontecendo conforme o clima das pregações e das orações. Porque senão a gente reserva um momento específico e os outros ficam andando, falando, estragando, e não cria esse clima que a palavra quer criar para nós. O grande poder, jeito da cura, não é a minha palavra, não é a minha oração, é a força da palavra de Deus. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando abrir caminho, tirar os obstáculos, para que essa palavra, é essa palavra que cura, é essa palavra que tem poder, que essa palavra vá descendo do seu consciente. Quando você ouviu a palavra, ela entrou no seu consciente. Aí quando você ameniza a palavra, senta, ela vem para o seu subconsciente. Com a reflexão, é por isso que a igreja trabalha a pregação em todas as missas. Com a reflexão, com a pregação, a palavra cai no inconsciente. Por isso que a gente repete, essa é a técnica. Você repita 1, 2, 3, 10 vezes, para ficar fixo no seu inconsciente. Aí vem o segundo passo que vai acontecer em você. A palavra estando no seu inconsciente, ela começa a agir. Em primeiro lugar, a palavra age no inconsciente, lá no íntimo do coração. É aquilo que os discípulos de Emaús falaram. O nosso coração não ardia quando ele falava.
enquanto a gente o ouvia, é isso. É aquela emoção interior. Muitas vezes você sente isso, mas também quando você não sente a emoção interior, o resultado da palavra está sendo o mesmo. Agora eu preciso silenciar, para que essa palavra que caiu no meu inconsciente, que ela comece agora a agir nas áreas que eu permito. Deus é de uma delicadeza fantástica. Deus não nos violenta nunca. Deus age no nosso coração nas áreas que nós permitimos livre e conscientemente. Deus também não trabalha à la carte. Ó Senhor, cura tudo que precisa ser curado na minha vida. Quem pede para curar tudo não cura nada. Não. Deus trabalha no diálogo. E o diálogo exige que eu vá colocando para Deus cada uma das áreas da minha vida. Por isso que é importante a oração de cura. Por isso que é importante um roteiro de oração. A Bíblia é do começo ao fim recheada desses roteiros. Está no meu livro Roteiros Bíblicos de Cura Interior, onde eu selecionei os principais e ainda ajudo fazendo, acrescentando, atualizando aquele roteiro, para que a palavra vá podendo agir naquelas áreas da minha vida. Então, primeiro eu preciso me conscientizar. Qual a área do meu desequilíbrio? Quais são as redes estragadas ou sujas da minha vida? Que situações da minha alma, do meu coração, ou por problemas da infância, da adolescência, ou por problemas do nascimento, ou por problemas da idade jovem, quais são que eu sinto hoje? Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você, que com certeza eu vou repetir com outras palavras hoje e amanhã. 99% de todas as nossas doenças tem uma única causa. Qual? Traumas. Mas 99% dos nossos pecados, desde pecados veniais até, Deus o livre guarde, pecados mortais. 99, para não dizer 100, tem uma única causa. Qual? Traumas. Vocês vejam como o trauma de fato é uma dedada encardida, é uma marca encardida, porque como o demônio, para agir em nós, precisa de uma porta, senão ele não tem como agir, ele entra por essas portas conscientes ou inconscientes também. O fato de ser inconsciente não impede o demônio de agir. Ele é o puro espírito também. O trauma é o grande inimigo seu e meu. Você tem pecado grave? Pecado que você não consegue. Quantos de nós aqui lutamos contra pecados? Eu acho que eu tenho pecado que eu me confesso desde a primeira confissão. Tem mês que você fica mais amenizado um pouco. Por que esse pecado? Qual é a causa dele? É um trauma. Muitas vezes nós não conseguimos descobrir esses traumas. E o mundo moderno hoje, o encardido usa muito desse instrumento, de fazer a pessoa viver na agitação, fazer a pessoa viver na correria, de fazer a pessoa viver preocupada com as coisas, e muito barulho, rádio ligado, televisão, entra no carro, já liga o rádio, para não fazer silêncio. Por que a pessoa tem medo do silêncio? Essa geração nossa vai ser uma geração muito traumatizada. Muito mais do que os antigos. Porque não faz silêncio.
Não tem tempo de assimilar as coisas. Não tem tempo de assimilar os acontecimentos. Fica uma pessoa querendo saber tudo. Na internet, tem lá uns 2 ou 3 sites, últimas notícias, notícias de última hora. Deve ter mais, mas vários. O Terra tem, a Jovem Pan tem um lá da UOL, são as últimas notícias. Você entra lá naquela página, está lá assim, 11h32, governo do Afeganistão não sei o quê, 11h33, governo não sei da onde, 11h35, morre acidente não sei o quê, 11h38, fulano largou do marido, a atriz, é uma notícia atrás da outra, dia e noite. Se você resolver ficar assim, não, eu preciso me atualizar, você não sai mais dali. Que a hora que você leu aquela notícia, lá em cima já vem uma nova. Dia e noite. A pessoa que vive atrás das novidades, o que acontece? Ela não tem tempo para pensar. A internet foi feita para você não pensar. Tanto que eles pensam por você o tempo todo. É o meio de comunicação mais superficial que existe. Em nome da técnica. Porque tem uma técnica espetacular. Se você olhar pelo lado da técnica, é o meio de comunicação mais revolucionário que existe. Imagina uma coisa que estiver acontecendo agora no Japão, eu posso estar assistindo aqui na webcam, no meu computador. Coisa fantástica. Mas não está ajudando a pessoa a refletir. Não está, por isso que a pessoa precisa ter disciplina. Seu filho gosta de internet? Você precisa botar disciplina nele para a internet. Ele tem que ter o horário que ele possa ver. Porque senão o mal vai ser muito maior do que a televisão já fez e continua fazendo. A pessoa tem que ter disciplina para chegar ao equilíbrio. Olha a história da bolachinha. Se eu não tenho equilíbrio, se eu não tenho disciplina, eu não tenho equilíbrio. Se eu não tenho equilíbrio, desequilibrado, o meu organismo trabalha ao contrário. Olha, o que é o câncer? O câncer é falta de disciplina das células. Trabalha contrário no organismo. Por isso tem esse nome, câncer. Que vai enraizando, vai saindo para lá, para tudo lá. Não tem como controlar. Quando descoberto a tempo, que os médicos vão lá na raiz do bicho, que é um bicho mesmo, aquilo tem vida. Quando os médicos vão lá na raiz, pronto. Matou, já usa um medicamento também em volta ali, uma radioterapia, uma quimioterapia, para matar a possível raiz escondidinha que os exames não mostram. Então, pronto. E depois toma cuidado, faz o exame daí 1 ano, ou até menos no começo, depois a cada 5 anos, pronto. O problema é quando descobre e ele já está alastrado, porque aí não tem como. E principalmente porque que algum tipo de câncer mata, tem um índice de mortalidade muito maior do que outros. Exatamente pelo lugar que pega. Câncer de pulmão, por exemplo. Câncer no baço. São órgãos moles, que não tem resistência, não tem grandes músculos. O tumor vai rápido. Por isso que a pessoa tem que se cuidar. Mas é desequilíbrio. Doença é desequilíbrio. Pecado é desequilíbrio. Logo, repito, 99% da causa da doença, trauma. 99% da causa dos nossos pecados, traumas. Então, adianta eu ficar lutando contra a minha doença? Adianta eu ficar lutando contra os meus pecados? Os padres precisam se convencer disso para eles e para o povo também.
Que não adianta nada eu ficar xingando uma pessoa pelos pecados que ela cometeu. A pessoa vem e conta um pecado e diz: nossa, que absurdo, como é que você foi capaz de fazer isso? Olha, o pecado é muito grave. Sim, a pessoa sabe, por isso que ela veio confessar. A consciência da pessoa já está acusando a coitada dia e noite. E todos vocês aqui, todos nós aqui, temos essa experiência. Pecado, inclusive, que a gente já confessou, mas que a consciência ainda fica acusando. Você fica remoendo ainda as causas, as consequências. Nós temos que ajudar a pessoa a ir na causa. A causa, o que provoca esse pecado. Tome um exemplo, um pecado seu. Tenta recordar agora mesmo. Um pecado grave ou pelo menos frequente. Lembrou do seu pecado? Pensa, quanto tempo que você está lutando contra esse pecado? Esse vício? Por que você não consegue parar de fumar? Por que você não consegue controlar a comida? Por que você não consegue controlar a língua? Por que você não consegue ser uma pessoa equilibrada na hora de chamar a atenção do filho? Por que você fica tão nervoso, tão nervosa, na hora que as coisas não dão certo na sua vida? Recorde seus pecados. Principalmente seu pecado. Aquele mais grave. Aquele que mais faz você cair. Porque você não tem controle sobre a sua área sexual. Quem tem espírito de adultério, quem tem espírito de homossexualismo, quem tem espírito de infidelidade, espírito de masturbação, compulsão sexual, pessoa insaciável, adulto, homem formado, mulher formada, que precisa ver filme pornográfico, revista pornográfica, alguns até têm escondido em casa, aluga, ou quando viaja, procura esses lugares para ver essas coisas. Quanta angústia, quanto sofrimento, alguns até já enfermos por isso, doentes, insaciáveis, fixação em objetos. Quantas pessoas hoje são clientes dessas lojas que vendem objetos para prazeres estragados? Olha o leque: sexualidade, alimentação, temperamento, falta de oração. Quantas vezes nós estamos lutando contra isso? Não, eu vou me confessar, nunca mais, meu Deus, eu prometo, nunca mais eu vou cair nesse pecado. E até reza: ô Senhor, dá-me a tua força, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu não quero mais cair nesse pecado. E Deus também não quer que você caia. Só que essa sua oração não vale nada. Não tem efeito nenhum. Por quê? Porque é como se eu tiver aqui em cima uma torneira caindo gota a gota de água. O que adianta eu vir aqui toda hora e passar um pano e limpar? Posso secar, que é uma beleza, até passar um guardanapinho de papel. Vai continuar pingando. Meu Deus, me ajuda agora aqui. Sequei, ótimo. Põe meu livro aqui e molha. Porque a torneira está pingando. O trauma é exatamente essa torneirinha pingando.
Então você foi lá, você se confessou, fez um exame de consciência bonito, fez uma confissão maravilhosa. Há confissões que a gente, como padre, escuta, e eu sou um padre que atendo muitas confissões, pelo menos 160 todo mês nos retiros em Betânia, confissões maravilhosas. A gente vê a pessoa compungida, a gente vê a pessoa arrependida, às vezes a gente fica com vergonha. Quantas vezes atendendo a confissão eu fico com vergonha, de meu Deus, eu acho que eu nunca senti tanta mágoa em relação ao pecado assim. Acho que eu nunca me confessei desse jeito. Quantas vezes eu peço para Deus, o Senhor podia me dar essa graça de fazer uma confissão dessa também. Porque a pessoa vem lá, você está sentindo, ela está com dor na alma, e ela manifesta. Quanta gente quando vai confessar chora. Homens, eu atendo confissão sentado e a pessoa deita no meu colo, ou aqui, onde ela quiser. Homens, senhores de 60, 70 anos de idade, aqueles homens enormes, que a mãozona, mete a mão no joelho do padre aqui assim, molha a minha roupa, chora, arrependida, coisa bonita. E por que uma pessoa que faz uma confissão dessa, honesta, bem preparada, fez jejum para fazer a confissão, fez a confissão, nós damos a absolvição, abraçamos e beijamos cada pessoa, tanto faz ser homem, mulher, criança, idoso, ela levanta dali, tem um consagrado representando Jesus, que vem e abraça a pessoa, acolhe o abraço que o padre deu ali na confissão, é um abraço que se repete a hora que levanta, leva lá o pecado, queima o pecado no Círio Pascal, diante do Santíssimo Sacramento exposto, olhe bem o clima, aí vai para o Santíssimo, se ajoelha, os consagrados vêm, põem a mão e reza pela pessoa, tem todo um clima desse, e no entanto, a pessoa, talvez quando chegar em casa, cai de novo no pecado. Por quê, meu Deus? Aí a pessoa começa a se condenar, porque eu sou fraco. Porque eu não presto, eu não valo nada mesmo. E aí vem a indiferença, tá bem, não me confesso mais, não adianta nada, a gente confessa, cai de novo, não vou me confessar mais. Olha a alegria do demônio, a pessoa vai se afastando de Deus de novo, e aí cai naquele e em outros pecados. Mas então, padre, se a pessoa fez uma confissão tão boa, fez uma preparação tão boa, fez uma confissão tão séria, realmente se arrependeu, não foi perdoado? Foi perdoado. Eu te absolvo do seu pecado, dos seus pecados, de todos esses pecados confessados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu te absolvo, é real. Mas então por que a pessoa não consegue se libertar do pecado? A torneirinha está caindo. O trauma está lá no seu coração. E ele só vai pegar força. Por isso que às vezes a pessoa demora um pouco mais para cair no pecado. É o tempo do trauma se aquecer para pegar força. Mas ele vai. Enquanto a gente não deixar o Espírito Santo descer nas raízes dos nossos traumas. E eu já disse, mas repito, não adianta eu pôr a mão aqui no meu peito durante uma oração linda e falar: ó Espírito Santo, hoje eu quero pedir que você venha na raiz dos meus traumas. Não é oração. Por que Jesus perguntava sempre para a pessoa o que ela queria? Mesmo quando parecia óbvio. Já falei dos textos engraçados da Bíblia. O humor de Jesus. Por mais óbvio que parecia, Jesus perguntava, o cego berrando: que queres que eu te faça? Ué, o que um cego pode querer?
Mas Jesus não supõe. O Espírito Santo, gente, é de uma delicadeza quanto à nossa liberdade, que nem nós nos respeitamos como Deus nos respeita. Nenhum de nós. Até porque nós estamos contaminados com os nossos pecados. O Espírito Santo nos respeita mais do que nós. E a coisa em nós que o Espírito Santo mais respeita chama-se liberdade. Eu queria que você se convencesse nesse acampamento. É claro que você não vai sair daqui com todos os traumas curados. Não pense numa bobagem dessa. Senão você vai ficar decepcionado comigo e com quem estiver fazendo as orações. Com certeza eu vou ficar completamente curado. Não vai. Nenhum de nós vai. Bom, se você tiver a graça nesse acampamento de perceber os principais traumas do seu coração, esse é um começo espetacular de cura física, cura psíquica e cura espiritual. Porque os traumas acabam atingindo essas três áreas. Fisicamente, as doenças que a gente luta. Eu estou lutando contra essa tosse aí, já fiz tudo quanto é exame, até de tuberculose. A causa disso é um trauma, que eu não descobri ainda qual é. Eu até pensei, falei, agora eu vou ter um acampamento lá, enquanto eu preparo é capaz de eu achar. Hoje cedo já notei que ainda não achou não. Está tossindo ainda. Eu vou ter que trabalhar em cima disso, até achar. Enquanto isso, como a médica falou, vai tomando os remedinhos. É assim a vida. Então, se a gente descobrir os principais, doença física é um trauma que está lá. Doença psíquica, os desequilíbrios que eu falei, que eu citei alguns. Trauma que está lá na raiz. E os desequilíbrios espirituais, os pecados. Veja, nessas três áreas da nossa vida, aqui dentro tem um trauma. Eu vou falar depois do intervalo alguns possíveis traumas. Alguns desses possíveis, para você ir se identificando. Por isso que é importante também a leitura de livros. Livros que ajudem. Por exemplo, Padre Roberto de Grande tem vários livros que ajudam nessa área. Padre Alírio Pedrini, vários livros. Padre Alberto Gambarini, vários livros. Padre Jonas Abib, vários livros. Padre Léo, que vos fala, vários livros. Graças a Deus. Fora um ou outro livro que apareceu, que foi traduzido. Então é importante você ler, para ir esclarecendo. Chega a hora que vem aquela luz. Meu Deus do céu, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado que aquela bobagem que me aconteceu na infância, mas parecia, foi uma bobagem. Como é que aquilo gravou lá dentro da minha alma e está me fazendo pecar até hoje? Então retoma o seu pecado. Aquele pecado que você vem confessando e caindo. Retome. E reza em cima dele agora pedindo assim: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no seu amor, na sua infinita misericórdia, eu suplico o discernimento do Espírito Santo. E também suplico palavra de ciência e de sabedoria, que ajuda-me a descobrir a causa desse meu pecado. É verdade, Pai Santo. Há muito tempo eu venho me confessando. Há muito tempo eu venho lutando contra o pecado. Há muito tempo, Pai, eu estou lutando contra esse meu desequilíbrio de temperamento, de alimentação, de sexo. Há muito tempo, Pai, eu tenho me tornado uma pessoa compulsiva, principalmente pelas coisas. Eu sou muito apegado às coisas, Pai.
Eu quero ter muitas coisas. Eu não posso ver uma roupa. Eu não posso ver um objeto que eu já quero comprar. Inclusive coisas sem necessidade nenhuma. Eu tenho na minha casa, Senhor, uma monteira de coisas que não serve para absolutamente nada. Mas eu achei bonito e comprei. Qual é a causa dessa minha compulsão consumista? Espírito Santo, nesse acampamento, venha ao encontro da minha fraqueza. Você que reza em nós com seus gemidos inefáveis, venha ao encontro da minha fraqueza, Espírito Santo. Revela-me, ajuda-me a descobrir a causa dos meus traumas, materiais, espirituais, afetivos, sexuais. Espírito Santo, ajuda-me a descobrir qual é o trauma que está na origem dessa minha doença, dessa minha enfermidade. E por isso que vem a importância grande das pessoas rezar pela gente. Então, toque na pessoa que está do seu lado direito. Põe a mão no ombro dela agora. Se você não souber o nome da pessoa, por favor, pergunte. Lado direito. Para vocês aí, é aquele lado que lá vira para lá. Isso. Toca na pessoa. Não precisa conversar não. Só não souber o nome, pergunta. E peça isso que nós estamos pedindo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu peço por esse irmão, por essa irmã. Descruza o seu braço, feche os seus olhos e reza por esse irmão. Eu peço ao Pai, por tua infinita misericórdia, esse irmão, essa irmã, tenha a graça de descobrir qual é o trauma profundo que tem no seu coração. Quais os traumas que tem no seu coração? Que leva essa pessoa ao pecado, que leva essa pessoa ao vício, que leva essa pessoa a se afastar da graça. Espírito Santo revela. Dá uma palavra de sabedoria. Dá uma palavra de discernimento. Dá uma palavra de ciência. Para que essa pessoa veja com clareza, ao longo desse acampamento, as situações traumáticas, os traumas que originam os seus pecados, que originam a sua doença, que originam os seus vícios, que originam os seus desequilíbrios afetivos, espirituais, físicos. Shanari Kandari Kiria Kiria Lamandari Kandari Kandari Alari. A oração em línguas é muito importante nessa hora, porque o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus e do coração humano, só Ele, por conhecer, pode ajudar você a conhecer também. Hulamandari Kandariya Halamanari alari kandari ala Holamalari kandari ashalamalari ala Omalari kandari alari alari ala Kiriala malari ala Oyamandari ala Oyala malari ala. Toque agora da pessoa à sua esquerda. Ao longo do acampamento nós teremos muitos momentos de oração assim, desde a oração da manhã, a oração hoje à noite, nas pregações, nas missas, muito momento de intercessão.
Porque a intercessão tem um poder a mais. O que eu peço para o outro, Deus fica como que obrigado a atender. Porque se eu, tão fraco, tão pecador, sou capaz de pedir pela cura, Deus que é tão santo, não será capaz de curar? Com certeza. Então peça agora. Por esse irmão, por essa irmã que está do seu lado. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toque com a força do Espírito Santo, com os dons e os carismas do Espírito Santo, lá no mais íntimo desse coração, lá onde encontram-se as raízes dos seus traumas, dos seus medos, das suas mágoas, dos seus ressentimentos. Toca, Senhor. Toca com teu amor, Senhor. Que o Espírito Santo hoje venha feito uma luz, Senhor, iluminando aquelas áreas escuras, Senhor, aquelas áreas de trevas. Vem, Espírito Santo, ilumina essas áreas escuras, ilumina essas áreas de trevas, aí aonde se encontra o Espírito, essa mancha escura provocada pelo pecado, pelas experiências conscientes e inconscientes de infância, de adolescência. Toca, Espírito Santo. Deriala malari candariala, ola malaria candariala malariala, ala malari candaria shala malari candariala, ha malari ala candariala, kiriala malari candariala, ola malari candariala, kiriala ala malari ala. Candariala malare, candariala, kiriala, kiriala, candariala malare, alari, candariala, alari, amandariala. Isso em Deus com força. Candariala. Ala malariela, ala malariela, candalariela. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Oh, água pura, transformar meu coração. Vem, oh, água viva, oh, água pura, fecundar meu coração.